E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista parece ser fraco mas é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como o único guerreiro mais forte da sua tribo. Mesmo todos falando que ele seria o próximo chefe, ele não queria isso, pois ele não gosta de ficar preso em um só lugar. Um dia ele decide sair com seus companheiros para caçar na montanha da Cordilheira Celeste, onde todos acreditam que após a cordilheira é cheio de almas. Com isso todos têm medo de não conseguir voltar, mas mesmo assim Uric não desiste e convence seus companheiros para irem juntos. Ele queria muito saber o que estava além da Cordilheira Celeste, pois os xamãs e anciões sempre falam que existe o mundo dos mortos. Após uma longa caminhada, eles acabam sendo atacados por flechas. Inicialmente ele acreditava que era outra tribo, porém após olhar as flechas ele descobre que elas são muito bem feitas. Como foi ele quem convenceu seus companheiros a vir, ele decide ficar e lutar sozinho. E logo ele se encontra com seus inimigos, onde eles falavam um idioma que ele não entendia. Após lutar contra o líder mesmo estando com uma armadura, Uric consegue derrotá-lo, mas como ele estava sozinho, acabou sendo capturado. Com o passar do tempo ele descobre que essas pessoas vivem do outro lado da montanha e não existe o mundo dos mortos no qual todos temiam, e sim um mundo completamente diferente de humanos além da Cordilheira Celeste. Após conseguir se soltar com suas grandes habilidades, ele dizima todos seus inimigos facilmente, e agora Uric, o guerreiro mais forte da tribo do Machado de Pedra, virou as costas para sua casa e decidiu que vai se aventurar neste novo mundo civilizado, onde com sua grande inteligência e incríveis habilidades, seu nome rapidamente será espalhado por todo esse mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Seojo, onde sua filha foi a pessoa que causou a destruição da raça humana, se tornando um monstro de poder imensurável. Mesmo ele tentando conversar com ela para parar com tudo isso, ela não se importava mais com ele. Com isso os guerreiros mais fortes humanos se juntaram para a última batalha. Mesmo sabendo de tudo isso, Seojo decidiu proteger sua filha, lutando contra a humanidade, e após uma intensa batalha contra o Santo da Espada ele encontrou o seu fim. Ele estava bastante triste por ter falhado. Como um pai, se pudesse recomeçar novamente, fazia tudo diferente. Quando ele acreditava que tudo tinha acabado, para sua surpresa uma missão única foi ativada, chamada de Mude o Futuro. Após a regressão acabar, ele acorda no seu quarto, onde após pegar seu celular e ver sua aparência ele descobre que voltou ao passado no momento que sua filha veio para ficar junto com ele. E sua primeira missão é ativada para prevenir os 5 infortúnios dela. Ele sabe que por causa dele ela se tornou uma bruxa que causou toda a destruição da Terra, pois ele não tratava ela realmente como sua filha. No seu passado ele só começou a cuidar dela após a morte da sua ex-mulher, mas desta vez ele vai fazer as coisas diferentes. Ele se separou da sua esposa quando foi recrutado para o exército. Neste tempo ele ainda não sabia que tinha uma filha. Esse foi um dos motivos dele não tratar ela bem no início, mas agora em seu passado novamente, com todo o seu conhecimento de tudo que vai acontecer, ele está decidido que vai mudar tudo, e com a ajuda desse sistema ele vai cuidar da sua filha para não se tornar um monstro e com isso salvar toda a humanidade da destruição. Mas logo ele descobre que mudar o passado não será tão fácil quanto ele pensava. Agora nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde vários desaparecimentos misteriosos estavam acontecendo ao redor do mundo, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Kim, um jovem estudante muito inteligente onde em todos os testes ele sempre ficava em primeiro. Ele tinha uma vida normal e tranquila, até que um dia um dos responsáveis da escola vem falar para todos ir para casa antes que chegasse a noite, e todas as atividades noturnas estavam canceladas, pois o número de desaparecimento de alunos estavam aumentando. E quando Kim estava voltando para casa com seus amigos no ônibus, ele acaba levando um corte. É quando ele sente uma presença esmagadora e sedenta por sangue, porém ele não vê ninguém. Ele possui um tipo de sangue muito raro que poucos em bilhões têm. Com isso ele ficou conhecido como sangue de ouro, mas por causa disso toda hora ele sofre de anemia. Um dia ele ficou estudando até tarde na sua escola, e quando ele estava saindo ele encontra um rastro de sangue, e quando segue ele acaba se deparando com um enorme monstro que tinha matado uma pessoa e estava conversando com outro monstro, e com isso rapidamente ele tenta fugir, mas os monstros conseguem sentir o cheiro do seu sangue, o sangue de ouro, onde quanto mais raro for, vai aumentar muito o poder do monstro que conseguir consumi-lo. Com isso ele é um tesouro no mundo deles, e rapidamente os monstros saem para encontrá-lo, mas por sorte ele consegue fugir e se encontrar com seu amigo, e com isso ele descobre que os desaparecimentos são por causa deles, e ele também acaba descobrindo que seu amigo é muito poderoso, massacrando o monstro facilmente, e ele revela que ele é um monstro
monstro também, mas ele é diferente dos outros. E com isso a vida de Kinmon muda completamente. Agora ele vai ter que lutar para sobreviver contra esses monstros que querem seu sangue para ganhar poder. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Seol. Ele só queria ter muita força para não se importar com quem ele enfrentasse, com isso ele sempre quis ser o mais forte. Mas isso não era possível após ser designado para uma missão. Seu grupo acaba se encontrando com o artista marcial supremo que dizima seu grupo facilmente, e a chance de Seol derrotar ele era praticamente zero. No seu passado ele veio para a academia demoníaca em busca de ficar mais forte e ele aguentou todas as dificuldades durante vários anos. Mas mesmo assim ele não tinha como sobreviver contra seu oponente. Ele não queria morrer ali e após isso uma tela aparece na sua frente com algumas opções para ele escolher. E ele acaba selecionando reiniciar. Ele não sabia o que estava acontecendo e logo após isso ele desmaia. E para sua surpresa, quando ele acorda, ele percebe que veio parar em sua cama, no seu centro de treinamento antigo. Pouco tempo depois ele acaba passando por uma situação que tinha acontecido no seu passado. E é quando ele descobre que retornou para o passado com algumas habilidades estranhas, e ele sabia que a causa da sua morte foi causada pelo Lorde Supremo que ele acreditava que era seu aliado. E como ele já tem conhecimento sobre tudo que vai acontecer, ele decide que dessa vez vai fazer as coisas diferente. E com a ajuda desse novo sistema, ele está decidido que vai trilhar um novo caminho em busca de ficar muito mais forte do que antes para ser capaz de sobreviver e se vingar daqueles que ele acreditava que eram seus aliados. E aqueles que entrarem no seu caminho desta vez será dizimado sem piedade. Agora para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Suhon, um guarda que um dia acaba sendo perseguido junto com a princesa por alguns assassinos. Mesmo Suhon sendo bastante poderoso e derrotando vários deles, ele já estava muito cansado e para piorar ele acaba descobrindo que foi traído por vários soldados que devia proteger a princesa. E com a ajuda do poder da princesa ele consegue derrotar os traidores, mesmo estando bastante ferido. Porém no final a princesa acaba sendo morta por um poderoso mago de fogo e após isso ele é morto também. Mas para sua surpresa logo após isso ele acaba acordando em outro local. E após alguns eventos ele descobre que retornou no tempo, quando ainda estava treinando para se tornar um soldado, ao lado de todos os traidores, que ele acreditava que eram seus amigos. E a princesa está viva novamente. E agora com todo o seu conhecimento dos eventos que vão acontecer ele vai usar tudo ao seu favor desta vez para ser capaz de descobrir o porquê seus amigos traíram ele e com isso ser capaz de salvar a princesa da morte no futuro. Com isso agora Suhon vai trilhar um novo caminho no passado novamente onde ele vai ter que recuperar sua força total para ser capaz de enfrentar poderosos inimigos e com isso mudar os eventos do passado e se vingar daqueles que quiseram matar a princesa.